Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um CPcast, este podcast semanal do CPIures, voltados para quem estuda para concursos, para quem é do direito, para quem decide mudar de vida no meio do caminho do direito. Bom, hoje eu recebo aqui Jailton Lopes Júnior, ele que é meu sócio no escritório de advocacia, foi meu colega de magistratura também e, além de tudo, ele foi meu aluno de sentença criminal. Jailton é um professor de sentença civil e de processo civil, é autor da obra mais vendida de processo civil, de sentença civil, para quem estuda para concursos públicos, e é advogado, que atua no direito sucessório, no direito imobiliário, no direito de família. Jailton é um vasto conhecedor do mundo dos concursos, ele ministra cursos voltados para quem presta concurso público também, além da prática na advocacia, e é sobre concurso público que a gente vai conversar hoje, especificamente sobre concursos públicos e o carnaval, se a pessoa vai estudar ou não. Jailton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Samer, para mim é uma alegria estar aqui com você, e falar sobre concurso público é sempre muito bom, porque nós tivemos essa experiência do concurso público, né? E nós sabemos que a preparação não é nada fácil, exige muita dedicação, e falar também sobre carnaval, isso me afeta de algum modo, porque eu amo carnaval, inclusive toquei muito em alguns carnavais. Então, será que vale a pena estudar durante o período de carnaval? Não vale a pena? O que o carnaval pode nos ensinar sobre concurso público? É uma alegria estar aqui com você e falando para esses nossos telespectadores maravilhosos. Jailton, quando o negócio, você tocou muito em carnaval, como é que foi isso? Eu tocava teclado, então eu tinha um sonho de ser tecladista do El Chan, não consegui, fui estudar direito, aí me formei, depois advoguei e fui estudar para concurso público. Mas quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos, eu comecei a estudar música sozinho e fui gostando da música e fui estudando teclado. Eu sou autodidata e tinha uns amigos que estudavam também outros instrumentos e formamos uma banda de pagode. E aí depois essa banda de pagode, que era uma brincadeira, se tornou algo mais sério, e depois eu fui estudar cada vez mais, depois entrei em outras bandas, e durante acho que uns 10 anos assim, eu praticamente todos os anos eu tocava no carnaval, né? Ou na Bahia ou em outros estados do Brasil, e era uma experiência sempre muito legal tocar em cima de um trio elétrico. O trio elétrico é um veículo interessantíssimo, assim, quem conhece o trio elétrico por dentro vê que ele é totalmente diferente daquilo que ele aparenta, né? Porque realmente é uma engenharia bem diferente e eu gostava muito, foi uma experiência incrível de vida. Mas você chegou a conciliar estudar para concurso com essa vida ou não? Você primeiro terminou e depois... Não, eu conciliei a faculdade, né? Porque os estudos praticamente pagaram a música pagou a minha faculdade, né? Os meus estudos. Após me formar, eu continuei tocando um pouco, mas aí já diminui um pouquinho, porque eu já tinha entrado na advocacia e infelizmente a gente sabe que há certa... de alguma maneira assim, as pessoas olham para o músico e eu pensava, poxa, o pessoal vai me ver tocando em um restaurante, eu falava, mas aquele não é um advogado, então ele está tocando porque ele está precisando de dinheiro, não é um bom advogado. Há ainda de alguma forma esse preconceito assim, e aí eu fui diminuindo aos poucos e a música deixou de ser algo profissional para ser um hobby. Então eu não conciliei a música, né, profissionalmente com os estudos para concurso público. Tá. Agora vamos bater um papo sobre estudar para concurso e ir para o carnaval, porque o carnaval está aí. A pessoa deve ir ou não deve ir para o carnaval? Eu costumo dizer o seguinte, Samer, essa questão do carnaval em si, ela se aplica à rotina de estudo da pessoa, e o carnaval pode ser substituído pela festa de São João, pode ser substituído pela viagem que a pessoa quer fazer com os amigos para uma festa que vai ter na cidade vizinha ou qualquer coisa desse tipo. Eu particularmente sempre acreditei no seguinte: você cumpriu os seus objetivos em relação ao seu estudo, não é errado você ir para o carnaval.
Agora, você fez a sua parte antes do carnaval? Você colocou o carnaval na sua programação anual de estudo? Ou seja, você cumpriu aquilo que você tinha que cumprir? Porque eu, por exemplo, tinha em mente sempre o seguinte: como eu conciliei a advocacia com os estudos, e a advocacia já me dava um retorno financeiro que me permitia viajar no final do ano, ir para alguma festa, algum evento, eu colocava isso dentro da minha programação. Então eu sabia que eu tinha que estudar de segunda a segunda, durante o ano inteiro, e eu sabia que eu tinha 15 dias para descansar. Então eu me valia do mês de dezembro, entre dezembro e janeiro, para descansar 15 dias, fazer uma viagem. O que particularmente eu fiz durante o meu período de estudo pensando no carnaval? Eu acho que muitas vezes as renúncias também são formas de liberdade. Como assim? Uma coisa é você ir para o carnaval e você beber e passar 4 dias sob efeito de álcool. Outra coisa é você entender que você está em um período de preparação e você renunciar a esse tipo de vida que você tinha antes, e você pode ir para o carnaval. Então você vai ao carnaval, fica 3 horas, olha, fala com seus amigos e volta para sua casa. Então não é você deixar de ir para o carnaval, é você mudar os hábitos durante o período de carnaval. Eu acho que isso é o mais importante. No meu período de estudo eu ia para o carnaval, mas eu não pulava mais nos blocos, que eu sempre gostei. Eu era um fulião, gostava de blocos de carnaval, mas eu não ia mais. Então eu ia, encontrava com alguns amigos, ali conversava, via um pouco a festa, ouvia umas músicas e voltava para casa. No outro dia de manhã eu acordava super bem, conseguia estudar normalmente. Depois, à noite, eu poderia voltar também. Geralmente eu voltava, ficava algumas horas e voltava para casa. Então eu mudei os meus hábitos durante o carnaval. Eu acho que é plenamente possível conciliar no carnaval estudo e a festa. Não há nenhum problema, é totalmente possível. Agora, eu também conheci algumas pessoas que passaram em concursos importantes que elas estudavam muito e durante o carnaval eles zeravam a vida e era uma vida completamente maluca durante aquele período e eles voltavam para estudar. Depois, como se nada tivesse acontecido. Não fazia parte, não faz parte do meu jeito de ser. Quando eu dou um conselho para alguém, eu falo, olha, você está em uma preparação de alto rendimento. Você é um atleta profissional que você vai disputar uma Olimpíada. E eu não vejo atletas profissionais de alto rendimento que estão no topo, salvo alguns que já começaram a cair, com esse tipo de hábito. Então é uma questão de hábito também, né? Eu acho que com certeza isso faz muita diferença. E você está falando sobre a questão do atleta de alto rendimento. Eu assisti a uma entrevista e o professor fazia uma distinção sobre esportes e o fisiculturismo. Ele disse, olha, o tenista é um sujeito que mantém uma dieta para ficar dentro do peso para poder jogar tênis. Então, você olha para tenistas que estão na quadra, eles não são necessariamente fortes, eles não necessariamente têm o corpo escultural, nada disso. Quando você olha para o futebol, aí já tem mais. Só que o cara bebe no fim de semana, e ele vai mantendo. A dieta é para manutenção do corpo. Ele diz, o fisiculturista é um cara que se beber no fim de semana, ele perdeu a prova. Porque é tão restritivo para ele conseguir chegar competitivo que ele não pode se dar a esse luxo. Então, talvez o nível de restrição imposto a quem deseja ser aprovado em um concurso muito, muito, muito difícil seja muito próxima à do fisiculturista. Então, o sujeito quer ser procurador da República. A prova é muito difícil. Que é a magistratura. Então, ele vai ter que se sacrificar nesse nível. Agora, eu concordo com você que tudo é uma questão de planejamento. Então, eu digo, olha, você pensa no planejamento anual e os dias de férias. Eu penso no planejamento semanal e naquilo que eu me proponho. Então, por exemplo,
eu me proponho a estudar 30 horas por semana. Eu, quando tenho um feriado, então se são 5 dias na semana, são 6 horas por dia, eu vou tirar 2 dias do feriado, segunda e terça, porque é carnaval, então naquela semana eu tenho que estudar 18 horas, 20 horas. Eu vou pro carnaval? Se eu quiser ir, eu vou. Desde que naquela semana eu estude aquelas 20 horas a que me propus, né? E efetivamente o que você fala sobre encher a cara ou não, a quem enche a cara, a quem enche o livro. Mas o sujeito precisa pensar no dia seguinte. No rendimento que ele vai ter no dia seguinte. Quer dizer, você foi dormir 4 horas da manhã, completamente embriagado, você não vai acordar 8 horas da manhã bem para estudar. Agora você saiu, você decidiu não beber, ficou até meia-noite, chegou em casa, dormiu da 1 da manhã às 8 da manhã, então você dormiu 7 horas, acordou, 8h30 você está estudando e está bem. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é uma questão de composição de desejos, em que o desejo que vem depois, ou o prazer que vem depois, prevalece sobre o prazer que vem agora. Mas em relação a esse estudo para concurso e essas renúncias que se impõem, como é que você lidava com isso? Samer, eu fazia exatamente isso que você disse. A primeira coisa que eu fiz, eu nunca fui uma pessoa de beber, nunca bebi. Hoje eu bebo pouco, um vinho que a gente gosta, né? Mas eu nunca bebi muito. Mas evidentemente, quando eu ia para uma festa, eu gostava de pedir o meu drink, sempre gostei disso. Mas engraçado que eu lembro de você com a caipirinha. Eu adorava, eu sempre gostei de uma caipirinha e uma caipirosca. Caipirosca. Caipirinha mais ou menos, mas eu gosto também. Eu sempre gostei disso. Aí, particularmente, uma coisa pra mim que funcionou bem, eu cortei o álcool. Primeira coisa que eu cortei, e olha que eu não bebia, sabe? Nunca tomei um porre assim, quer dizer, 2 vezes na minha vida, mas depois de passar no concurso para juiz. Talvez sob o efeito ali da emoção, né? Mas nunca fui de beber muito. Mas uma coisa que eu cortei foi 100% bebida. Então, eu deixei de beber, parei de beber e, por exemplo, parei de ir a festas grandes. Sabe, sei lá, Gustavo Lima foi tocar na minha cidade. Cara, era um show que eu ia. Eu sempre gostei muito de forró. Banda Calcinha Preta foi tocar em Barreiras, no interior da Bahia. Poxa, é o evento da cidade. Pô, Calcinha Preta tá tocando lá em Barreiras. Zezé de Camargo e Luciano, eles foram tocar lá na cidade. É o evento da cidade, no interior. Você é do interior, você sabe o que é isso. E eu ia para essas festas. Eu parei de ir para essas festas. Foi uma restrição que eu impus mesmo, justamente para alcançar um bem maior, que era a minha aprovação. Então isso me ajudou demais, porque eu me acostumei com essa vida mais tranquila em casa. Então sexta-feira, ao invés de ir para um show, eu ia a um restaurante, jantava, meia-noite no máximo, eu estava em casa. Então eu mudei a minha rotina para isso. E no carnaval, isso facilitou também, porque eu já estava acostumado com essa rotina, então eu não é que eu não tivesse o interesse, até eu tinha interesse de pular no carnaval com os meus amigos, curtir, viajar para uma outra cidade. Mas eu parei justamente para poder ir à festa, apenas olhar e chegar cedo em casa. Porque o outro dia ele era importante para mim. Eu estudava de segunda a segunda, todos os dias. Domingo eu estudava, sábado eu estudava. E essa questão do carnaval, ela pode ser importante para aquelas pessoas, em relação até de cortar o carnaval muitas vezes, tudo depende, claro, do planejamento, principalmente para aquelas pessoas que não têm muito tempo para estudar. Porque se você imaginar que o sujeito muitas vezes tem ali uns 3 dias, ou 4 dias, a depender, até 5 dias, livres ali para poder estudar, isso significa que você consegue vencer uma disciplina do seu edital nesse período. Porque você estudava ali 3 horas por dia, você vai conseguir estudar 6, 7, 8 horas por dia, e intercalando os períodos. Isso, para quem precisa vencer um direito constitucional da vida, é maravilhoso. O que a gente está dizendo aqui é que você pode, por exemplo, vencer uma das matérias mais importantes do edital
só nesse período de carnaval. Isso vai te dar uma velocidade maior e vai pular uma etapa importante. É a famosa ideia de se é possível ou não cortar a fila do concurso. Todo mundo fala, existe fila do concurso? Existe. Porque quando eu comecei a estudar, tinha um cara que estava há 2 anos estudando. Então ele estava na minha frente na fila. Só que eu, durante a minha preparação, cortei essa fila. Como? Aumentando a minha carga horária. Períodos de carnaval. Como eu advogava e trabalhava, eu não ia advogar no carnaval, não advogava na área criminal, geralmente surgem mais as questões criminais durante o carnaval, não advogava muito nessa área. Então eu imprimia um esforço maior no período de carnaval, justamente porque eu não ia para a festa virar à noite, né? Então nesse período, enquanto o candidato que começou antes de mim estava lá curtindo 5 dias de carnaval, enchendo a cara, eu estava estudando durante todo esse período, estava cortando a fila, ou seja, o prazo até a aprovação ele começa a diminuir ao passo que você vai também imprimindo mais energia nesses períodos. Fazendo uma conta fácil, é a seguinte: 5 dias de estudo, 8 horas por dia, são 40 horas. Se ele lê 15 páginas por hora, então são 600 páginas. Ele lê um livro. Eu já consegui vencer um livro, estudando carnaval. Ele termina uma matéria. Eu lembro que uma disciplina que eu tinha, que eu gostava dessa disciplina, mas eu tinha uma certa dificuldade nessa disciplina, era processo penal. Eu sempre gostei de processo civil, mas é muito diferente, eu não entendia a lógica muitas vezes de alguns institutos. Aí eu pensei, eu tinha um caderno de estudo, de cursinho, e tinha um manual de processo penal. Eu falei assim, eu vou vencer essa matéria. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no primeiro concurso que teve, eu fui muito bem em processo penal. Ou seja, uma matéria que em relação à qual eu não teria uma disciplina muito grande, porque você não estuda da mesma forma que você estuda a matéria que você gosta. Eu foquei nessa matéria e mudou completamente o jogo da minha preparação. Processo penal era uma matéria em relação à qual eu tinha uma certa dificuldade. E eu venci essa dificuldade porque, claro que eu passei vários carnavais também, até minha aprovação, um deles eu dediquei ao processo penal. E foi maravilhoso. Você olhar para o carnaval e pensar, o meu carnaval vai ser o carnaval do processo penal. Porque fica algo mais... Fica diferente. Diferente, Você precisa ter essa sabedoria. Vai ser uma ação especial, Exato. Vai ser um momento especial. E não Tudo é uma questão de storytelling, né? Como é que você conta essa história para você mesmo. Existe um prazer no sacrifício. Então, quando eu olho e digo assim, sabe de uma coisa? Eu vou pegar segunda, terça e quarta, que em tese eu não estudaria, e eu vou fazer segunda, terça e quarta do consumidor. E eu vou vencer, ou de direito ambiental, ou de direito eleitoral, ou de direito da criança e adolescente, falando de matérias um pouco menores que você em 3 dias consegue matar. Aí o sujeito fala assim, olha, é o carnaval do consumidor. E aí ele olha para as pessoas e pensa assim, eu estou regando, cara. Eu estou semeando. Exatamente. Isso faz parte da vida, faz parte da história. Eu me lembro, com 22 anos eu era delegado e eu tinha acabado de tomar posse como delegado, estava em Caçu. Caçu tem 13 mil habitantes. E eu fiquei, como delegado plantonista, responsável por Caçu e por outras 8 cidades no interior de Goiás. Somar todas... Só 8, né? 8. Eu era o único delegado em 9 cidades. Só que se você somar a população de todas, deve dar 100 mil pessoas, sei lá, 150, acho que nem isso. 100 mil. Então, são cidades muito pequenas, muito próximas. Eu disse, estou responsável por 9 cidades. Nossa. Meu Deus do céu. Parece assim, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Não, mas... Mas eu me recordo de não ter podido voltar a Goiânia ou a Anápolis para passar o Réveillon. Eu não ter viajado. E assim, é muito ruim a sensação quando dá meia-noite e você não... Simplesmente todo mundo está festejando. E antigamente existia um negócio que era bom, que você não via. Em 1980, o povo foi pro carnaval. O que aconteceu lá? Ficou lá, ninguém sabe. 1990 não tinha.
né? Se você não era um famoso que um paparazzi ia tirar sua foto, ninguém queria saber de você, tal. E nem a parte ruim, nem a parte boa. Então, hoje em dia, você abre o Instagram, você abre o Facebook, quem usa, e você vê o carnaval inteiro, cara. E o problema é o seguinte, quem está em casa não posta, mas quem está lá posta. Então você vai pegar os seus 10 stories que aparecem, as bolinhas que aparecem lá, e você vai clicando, e cada um tá no carnaval. Então um tá no Rio, um tá em São Paulo, um tá em Salvador, um tá não sei onde. Aí você vai vendo e você fala assim, gente, tá todo mundo viajando. A única pessoa que não tá sou eu. Não, na verdade, 90% das pessoas não viajaram. Uma vez eu fiz essa enquete no Instagram. Falei, olha, você viajou agora no Ano Novo e tal? E eram tipo 90% das pessoas? Não. Só que dava a sensação de que todo mundo estava viajando. Por quê? Porque todo mundo que eu via estava viajando. E aí dava essa sensação. Antigamente o cara sofria menos, porque ele não tinha esse elemento da comparação. Você não sabe e tal. Agora ele sabe. Então ele precisa lidar com essa abdicação, talvez de uma forma mais sacrificante do que seria. Quem nos olhos não vê, o coração não sente. Eu acho que essa releitura do que ele está fazendo é importante. Só que, Jailton, tem a idade. E aí? O cara está dizendo, olha, eu estou com 30 anos e eu ainda não passei, eu já abri mão do carnaval passado, e agora? Eu acho assim que o carnaval, na minha opinião, não vai mudar a vida de ninguém. Você pode conhecer o amor da sua vida no carnaval? Pode. Mas você pode conhecer o amor da sua vida em uma sorveteria e uma banca de jornal também. Então, é o bem que você busca. Na banca de jornal não conhece não, só para avisar que eu frequentei a banca de jornal muitos anos. Não, hoje em dia eu recebo em casa, mas na banca de jornal, idade média setentinha, viu? Mas vamos lá. Então vamos mudar aqui, ó. Ou na sorveteria ou no supermercado. O supermercado pode ser. Pode ser. Mas eu acho que é o bem maior que a pessoa busca. Eu acho que a pessoa tem que entender que a fase pela qual ela está passando, de preparação, é uma fase solitária mesmo. É o concurseiro que vai escrever a história dele. Você falou sobre storytelling, ele vai escrever a história que ele vai contar amanhã. Ninguém vai escrever essa história por ele. Essa história é escrita por ele. E é uma história que ele vai ter um momento de solidão e vai ter um momento depois de desfrutar de tudo aquilo que o cargo dele permitiu para ele. Então, assim, agir mais, eu acho que é agir mais racional do que emocional. Porque quando você olha o Instagram, a emoção está falando mais alto que a razão. Porque a emoção está dizendo, poxa, você poderia estar vivendo isso que esse seu amigo está vivendo. Ele está em um camarote maravilhoso em Salvador. Bel está passando na frente dele tocando Voa Voa. Paciência. Você quer voar mais alto que seu amigo. Você está buscando outros objetivos. É você agir racional. Então, e saber que se você está fazendo a sua parte, você vai alcançar o resultado. Muitas pessoas também falam o seguinte, eu não acredito nisso. Muitas pessoas falam, se você se dedicar, se você cumprir, você vai conseguir. Mentira, porque se 100% da população fizesse isso, não teria vaga para todo mundo. Mas a gente fala isso porque a gente sabe que 99% da população não fazem isso. Então, se você fizer, porque você vai fazer parte desse 1%, então você vai conseguir. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha nenhuma dúvida, zero, e não era uma questão de arrogância, soberba, falta de humildade. Eu não tinha nenhuma dúvida de que eu iria passar no concurso da magistratura. Zero. Qual a chance de você ser aprovado no concurso da magistratura? Eu falava 100%. Claro que eu não falava para as pessoas, mas eu tinha isso em mim, 100%. Por quê? Porque eu só vou parar de estudar para concurso público quando eu passar.
Então, e você também estava disposto a fazer no Brasil inteiro, tudo. Tava disposto a... Você fala assim, só serve para mim TJ de São Paulo. TJ... Tudo bem, você vai passar? Vai. Mas você tem que entender... Você vai demorar 20 anos, talvez. É. Porque se acontece um concurso a cada 3. Exato. Se você for reprovado em 5... Que é absolutamente normal. Normal. Você vai passar o quê? Depois de 15 anos de estudo? É. Então, assim, eu não tinha nenhuma dúvida da minha aprovação. Então eu agi muito no racional. Eu olhava o carnaval, ficava olhando pela internet, pela TV. Porra, ok, beleza, carnaval tá massa, tá show de bola, tá todo mundo curtindo, mas amanhã às 9 eu começo a estudar, ou às 8, ou às 7. Então era mais o racional. É claro que isso vai de cada pessoa. Tem gente que a emoção fala sempre muito mais alto, mas se você conseguir controlar isso, e é óbvio que no primeiro ano de preparação, a sua talvez carga emocional seja diferente do seu terceiro ano de preparação. Terceira vez que você não vai, né? Terceira vez que você não vai, então você já está ali calejado de prova, isso já faz parte da sua rotina. Você começou com o cabelo, agora você começou com o cabelo, você está, sei lá, 5 quilos a mais, estudando, ficando careca. É o pior momento. Né? Então, mas você tem que entender que isso é uma fase. Então o cara que está com 30 anos, a mulher que está com 30 anos, 35, 40, 45, 50, você tem que olhar o seguinte... Você está fazendo a sua parte? Porque também não adianta, né, Sammy? Eu não vou pro carnaval. Pô, mas você não vai pro carnaval. Poxa, mas o carnaval é tão legal, pode mudar a minha vida, posso conhecer uma pessoa maravilhosa. Eu vou, acho que eu mereço. Você merece mesmo? Nesse mês, você estudou? Mês passado, você estudou? Você estudou pelo menos ali 15, 20 horas por semana? Se você estudou aquilo que você se propôs a estudar, da forma como você se propôs a estudar, vá pro carnaval. Manere um pouquinho, mas pode ir. Agora, você não vem ficar nessa crise, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, se você não fez absolutamente nada até agora. E se você não vai estudar nada também, cara. E se você não vai estudar nada, ele vai ficar só ali, ficar só ali na rede social, e assistindo o desfile. E chorando porque não tá lá, porque não estou lá, é para um bem maior. Tá, mas você tá fazendo o que por esse bem maior? Tá fazendo bem maior ou não tá fazendo tá bem comendo maior? Bolo, doce e olhando o Instagram, e aí leu o artigo 5º da Constituição, achou que resolveu o seu problema em 4 dias a estudar o artigo 5º da Constituição. Não é assim, né? Tem que trabalhar para evitar o auto-engano. As pessoas podem fazer sacrifícios, mas esses sacrifícios têm que ter propósito. E tem que ser efetivo, né? Não adianta passar as noites em claro se você não passou a noite em claro estudando. Quer dizer, você só passou a noite em claro. E aí a pessoa fala de um sacrifício que de fato não é real. Ela se privou de alguma coisa, mas ela não usou aquela privação a seu favor. E o Brasil tem uma vantagem muito grande, eu falo isso, que se a gente morasse no Japão seria muito mais difícil, porque lá todo mundo é disciplinado, tal, todo mundo está estudioso, todo mundo faz a sua parte. Então, para você se sobressair é muito difícil, muito mais difícil do que aqui. Aqui, como a cultura é da indisciplina, como 99% não estuda, se você estudar, você vai passar. Vai. Se você falar assim, gente, olha, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor de justiça, beleza. Eu quero ser promotor de justiça, ponto. Não é promotor de justiça no Ministério Público do Paraná. E aí só serve o Paraná. Não, porque aí você fica sujeito à realização do concurso, à sua sorte no dia, ao tema que cai. Enfim, e o concurso que acontece cada 3 anos, aquele negócio. Você vai passar com 15 anos de estudo, talvez. Então, pode passar antes, mas... Promotor de Justiça. E aí eu vou prestar Brasil. O Brasil tem 27 Ministérios Públicos Estaduais, né? Tem um DF, que é da União, mas é como se fosse um estadual. O cara tem 4 chances por ano. Se ele estudar, ele vai passar. Se você pegar uma pessoa hoje que se formou em Direito, ela não sabe nada de concurso, nada. Eu estou advogando há 10 anos e não sabe nada de concurso. Ela resolve uma prova hoje na sua frente. Ela acerta 30 questões. Essa pessoa hoje não tem chance alguma. Você fala para ela, olha, você vai estudar 1 ano, disciplinadamente. Em 1 ano, ela entra na briga. Em 1 ano, ela sai da posição 10.000, que ela seria do concurso, que ela seria o último lugar, para 500. Ela passa 9.500 pessoas em 1 ano. Não estou falando que ela vai passar na primeira fase necessariamente. Ela entra na briga. Pode ser que ela passe, pode ser que ela fique ali por 1 ponto, 2. Mas ela já colocou para trás 9.500 pessoas. Por quê?
Porque você pega um concurso de 10 mil pessoas, 1.000 estudaram, 9 estão a passeio. Exatamente. Auto-engano e passeio. E isso tem que servir de estímulo para a pessoa que quer estudar para concurso de alto rendimento, como magistratura, Ministério Público, Defensoria, Delegado de Polícia, enfim, analista, para essa pessoa falar assim, gente, se a maioria não estuda, eu tenho que fazer parte da minoria, desse grupo que passa, né? E a privação, o sacrifício, então são elementos em comum para todas essas pessoas. Primeira prova que eu fiz, para prova da magistratura, foi TJ Piauí, tá? O que foi que eu fiz? Eu decidi estudar para concurso público. E eu vivia no auto-engano também. Dos 23, quando me formei, comecei a advogar e comecei a crescer na advocacia. Só que, eventualmente, e os advogados que estão nos assistindo, eles saberão disso e confirmarão. Saiu uma notícia, olha, edital, sei lá, para procurador federal. Aí você, poxa, legal, né, procurador federal. Vou lá fazer a prova. Esse é o auto-engano. Você não está numa preparação, você está vivendo a sua vida. Chance zero. Chance zero. E durante um período eu passei assim. Aí depois eu parei de pensar em concurso, porque a advocacia foi fluindo e tal. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, agora eu vou correr atrás do meu sonho, que é a magistratura, que era um sonho já antigo. E aí eu resolvi parar para estudar, beleza. O que foi que eu fiz? Como eu já estava há um bom tempo sem estudar para concurso público, eu precisava ter essa disciplina. E o cursinho me ajudou a ter disciplina. Mas naquela época não existia CPIURES no início, né? Foi depois, na segunda fase, que aí eu estudei com você. Mas naquela época não existia, era o telepresencial. Você era da sua casa, ia para uma unidade, olhar para um telão, para você ao vivo no estúdio ministrando a aula. Beleza. Mas isso foi importante, eu já sabia. Para a minha disciplina. Todo dia eu tenho esse compromisso. E aí você vai, caramba, hoje eu aprendi muita coisa, você quer estudar cada vez mais. Aí beleza, fui fazer a primeira prova, TJ Piauí. Eu tinha, acho que, sei lá, um mês de estudo no cursinho, mas fui. Fiz, sei lá, 40 pontos na prova. Eu não tinha ideia do que era informativo do STJ, informativo do STJ. Eu não tinha ideia. Falei assim, como assim? Como é que ele cobra segundo entendimento do STJ? Como é que eu vou saber todas as decisões do STJ? Eu não tinha ideia do que era isso. Aí eu entendi o que era o informativo de jurisprudência. Beleza, fui estudando. E mantive a minha rotina de estudo. Cursinho, material, lei, exercício. Cursinho, material, lei, exercício. Com 8 meses de estudo, eu fui fazer TJ Pará. Minha segunda prova da magistratura. Passei na primeira fase. Com 8 meses de estudo. Aí a pessoa vai lá assim, ó, Jailton é um gênio. Jailton sempre foi um mediano. Mas um mediano esforçado. O Jailton passou na segunda prova dele. Beleza. Saiu o TJ Goiás, coincidiu com a segunda fase da TJ Piauí. Poxa, estou no interior da Bahia, minha cidade fica a 900 quilômetros de Goiânia. Pô, a estrada é maravilhosa, eu não vou fazer a segunda fase do Pará. Vou fazer a primeira fase da TJ Goiás. Fiz a primeira fase da TJ Goiás, não passei. Primeira lição, o fato de você ter passado em uma primeira fase não significa que você vai ser passado em outra prova de primeira fase. Até aí tudo bem. Então, aí a pessoa pensa, poxa, mas ele já passou na segunda prova? Passou. Eu poderia ter feito a prova de sentença, a discursiva e a sentença e ter sido aprovado? Poderia. Passei na primeira fase, é um estudo totalmente diferente. Eu poderia ter sido juiz na minha segunda prova da magistratura? Poderia. Se eu tivesse passado naquele concurso, possivelmente eu não teria estudado para os outros concursos, porque é um estado completamente diferente, com as suas particularidades, com o nível de a exigência ali de um trabalho mais, pelo menos mais intenso no início da carreira. O fato é que depois dessa segunda prova, eu falei, poxa, se eu passei na primeira fase do Pará, eu passo em outras primeiras fases. Não passei no TJ Goiás e depois fui fazer TJ Ceará. E eu tive uma experiência péssima no TJ Ceará. Era a prova CESP também, a prova do Pará era CESP também, Sebrasp. Eu falei, não, as provas parecidas. E eu fui muito mal. E eu só fui passar depois, quase 2 anos depois, em uma primeira fase. Ou seja, concurso ele tem essa
volatilidade em relação a você se sentir mais preparado, menos preparado. Eu passei na minha segunda prova de primeira fase, depois eu fiz mais umas 10 para ser aprovado novamente na primeira e depois sim ser aprovado na segunda e perceber que de fato eu estava concorrendo. Ou seja, o que você falou é muito importante. O sujeito que tem disciplina, ele pode ser que ele passe já no primeiro ano de estudo, como eu passei na primeira fase. E se eu tivesse feito a segunda, talvez eu tivesse sido aprovado na prova oral também e fosse juiz já no primeiro ano de estudo. Então é importante você pensar que essa rotina e essa dedicação, ela pode permitir uma aprovação mais rápida, mas também você pode até não ser aprovado no primeiro ano, mas em compensação, e eu acredito muito em Deus, Deus pode abrir uma porta maravilhosa para você daqui 2, 3 anos, que aconteceu comigo. Talvez essa minha decisão de não ter ido fazer a segunda fase TJ Pará, talvez tenha sido ali o ponto mais importante da minha preparação, que eu esperei depois mais um bom tempo para ser aprovado em outras provas, até chegar ao TJDFT, que fica a 600 quilômetros da minha casa, entendeu? Vou direto para Barreiras, minha cidade inteira da Bahia. Então, eu acho que é isso. As coisas elas acontecem no momento certo, mas para as coisas acontecerem, você tem que fazer a sua parte. É igual tem uma passagem do padre Fábio de Mello, que é aquele livro Crer ou Não Crer, né? É uma conversa, né, entre ele e o Karnal. E aí ele fala assim, coloco tudo nas mãos de Deus. Aí ele fala assim, olha, aí eu não me recordo agora, acho que ele fala, né? E aí o Karnal meio que provoca, mas tudo não está nas mãos de Deus? Aí ele fala assim, tudo está nas mãos de Deus, mas há uma parte que lhe toca. Porque se você vai atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados antes de atravessar. Você não vai esperar que simplesmente Deus vai parar todos os carros para você passar. Os milagres eles ocorrem todos os dias, mas há uma parte que lhe cabe. Então no estudo é exatamente isso, há uma parte que lhe cabe. Não adianta você colocar nas mãos de Deus, Deus sabe quando eu serei aprovado. Se você estudar, Deus vai olhar para quem está estudando e vai abençoar quem está estudando. Então a parte que lhe cabe você tem que fazer por merecer também. Então acho que é por aí. Jailton Lopes, eu quero agradecer a sua presença, a sua deferência, as suas palavras. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram muito mesmo. Você acabou deixando uma mensagem final no final da sua... Antes de eu passar a palavra. Mas então diga quais são suas redes para as pessoas te seguirem. Pessoal, @prof.jailton Lopes, Jailton com Y, J-Y-L-T-O-N, @prof.jailton Lopes. Lá no Instagram eu compartilho dicas diárias sobre vários temas jurídicos, né? Principalmente processo civil, imobiliário, famílias e sucessões. E estou lá no CPIURES também, nos cursos regulares, cursos de os retas finais do CPIURES. Então nos encontraremos aí nas redes sociais, nos cursos. E se você for meu aluno, for minha aluna, e quando for minha aluna, meu aluno, terei o prazer aí de compartilhar conhecimento com você. E sempre digo que concurso público vale a pena? Vale muito a pena, porque vai te dar estabilidade, vai te dar maior segurança e maior liberdade em alguma medida para você cuidar da sua família, cuidar de si, cuidar daquelas pessoas que você ama. Vale muito a pena. O Brasil ainda é um país onde o concurso público é uma excelente opção, né, Samir? De estruturação de vida, até mesmo porque nós, mesmo não estando mais no concurso público, em um cargo público, foi o concurso público que mudou a minha vida e certamente transformou a sua. Então continuem estudando, porque vale muito a pena. Obrigado aí pelo espaço e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado você que nos deu a honra da sua presença, por assistir a este podcast ou por ouvi-lo, porque pode ser que vocês tenham ouvido. Muito obrigado, ótimos estudos, bom descanso e ótimo carnaval para você. Pulando em casa ou fora de casa, não deixe de estudar. Até mais, tchau, tchau.